87% dos brasileiros declaram ser cristãos. Mas será que as pessoas realmente sabem o que é ser cristão? Será que o Brasil tem melhorado ou tem piorado nos últimos anos com um grande crescimento de pessoas religiosas? Na Bíblia, a palavra cristão é usada 3 vezes no Novo Testamento e ela significa no grego pequenos cristos, ou seja, o verdadeiro cristão é um imitador de Jesus Cristo. No livro de Atos, capítulo 11, versículo 26, os seguidores de Jesus foram chamados cristãos pela primeira vez, porque o comportamento deles e as suas atividades eram muito parecidas com Cristo. Infelizmente, a palavra cristão tem perdido seu significado e geralmente é utilizada para descrever alguém que é religioso ou que tem bons valores na vida, ao invés de se referir a um verdadeiro seguidor de Cristo. Muitos se consideram cristãos simplesmente porque vão à igreja ou porque gostam de fazer bem aos outros. Mas ser uma pessoa boa não faz de você um cristão. É preciso se arrepender dos seus pecados, reconhecer que Jesus morreu na cruz para carregar a sua culpa e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que você seja perdoado e receba a vida eterna. A partir daí, precisa obedecer à palavra de Deus, pois esta é a marca do verdadeiro cristão. Veja o que está escrito na Bíblia. Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Se você já entregou sua vida para Jesus e tem buscado guardar os seus mandamentos, então você deve parar de fazer estas 4 coisas. Primeiro, você não pode ser um cristão apenas de fachada. Ir à igreja e dizer amém para tudo é muito fácil, mas a sua fé vai ser provada fora da igreja, no relacionamento com a sua família, com os amigos e vizinhos, com o patrão, com seus empregados. Você mostrará que é um cristão de verdade através do seu bom comportamento, do seu linguajar, das suas vestimentas, daquilo que você assiste, lê, participa. Pois do que adianta citar versículos, falar do amor de Deus o tempo todo e no dia a dia maltratar as pessoas, fazer fofoca, criar intrigas, buscar vingança, não pagar quem você deve e ser desonesto no trabalho? Jesus chamou pessoas que agem assim de hipócritas. Veja o que ele disse. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Se as nossas atitudes não condizem com a fé que professamos, está na hora de colocarmos a vida em ordem para não darmos um mau testemunho e sermos pedra de tropeço na vida das outras pessoas. A segunda coisa que você deve parar de fazer é se achar superior às outras pessoas. O fato de crermos no Filho de Deus não faz de nós pessoas melhores que ninguém. Jesus morreu pelos pecados de toda a humanidade, independente da crença ou descrença, etnia, classe social e outros fatores. Por isso, nós temos o dever de amar e respeitar todas as pessoas, mesmo que não concordemos com suas atitudes. A fé e o conhecimento que nós temos hoje só foi possível porque Deus demonstrou amor e graça por nós. Por isso, em vez de nos sentirmos melhores do que os outros, devemos nos sentir gratos e responsáveis por dar um bom testemunho do que Deus fez em nossas vidas. Veja o que está escrito em 1 Pedro. Antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam.
Amados, insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. A terceira coisa que você deve parar de fazer é achar que só orar pelos necessitados é suficiente. Certa vez uma página cristã no Facebook fez a seguinte pergunta: o que vocês acham que nós podemos fazer para ajudar as pessoas necessitadas que moram nas ruas? Por incrível que pareça, a maioria das respostas foi: nós devemos orar e jejuar por elas. Ou seja, inconscientemente parece que as pessoas pensam que quando oram, Deus envia anjos do céu com sacolas de roupa, com alimentos, remédios, todo o suprimento. Mas nós não podemos esquecer que a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Ou seja, precisamos ter atitudes que demonstrem o que acreditamos. Caso contrário, só fazer orações e jejuar não basta. Veja o que Deus disse ao povo de Israel, que fazia jejuns e orações, mas não praticavam o bem. O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? A quarta atitude que você deve parar de fazer é parar de falar mal de cristãos de outras denominações por causa de doutrinas diferentes. Jesus disse que seus discípulos seriam conhecidos por amar uns aos outros. Mas o que vemos hoje em dia são cristãos criticando uns aos outros e ofendendo-os até mesmo nas redes sociais por causa de doutrinas e pontos de vistas diferentes. Isso só gera divisão e se torna um mau testemunho para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Eu sei que nós devemos examinar a Bíblia e julgarmos todo o ensinamento errado, mas o que nos faz cristãos é a nossa dependência de Cristo, nosso Salvador, e nos esforçarmos para cumprir os seus mandamentos. Por isso não devemos julgar ninguém, pois só Deus conhece o coração de cada um. Veja o que Jesus disse: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Essas foram as 4 atitudes que acredito que todo cristão precisa parar de praticar para dar um bom testemunho, pois a marca do verdadeiro seguidor de Cristo é o amor e a obediência à palavra de Deus. Se inscreva aqui no meu canal do YouTube e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deus te abençoe.